Bom, a gente está seguindo que é esse diálogo do feminino com o budismo, né? Então, isso é um pouco, como é que eu vou dizer? Como a gente viu, é um pouco incerto, assim, o que seria o feminino, né? A gente não está conseguindo uma clareza, mas eu acho que a gente avançou um pouco, assim. Por outro lado, o budismo ele pode ser também apresentado de vários modos. Então, esse diálogo, eu comecei comentando com respeito à roda da vida, né? Depois, 4 qualidades comensuráveis, 6 pessoas olhando desse modo, né? Agora eu vou trabalhar um pouco os 4, aliás, os 6 blocos e os 6 bardos. Eu vou olhar um pouco as 4, então nós vamos olhando, constando, a gente vê como é que o feminino lida, como que pode estar a luz dessas várias, né? Então a gente começar com as quatro nobres verdades, elas dizem respeito ao bloco 0 bloco 1, né? Assim. Então talvez eu pudesse começar pelos blocos, depois eu vejo os casos particulares, assim, né? Então, por exemplo, o bloco menos 1, vê que o bloco menos, essencialmente é os infernos, né? Os infernos, seres famintos. Então é como a gente cai naquela situação anterior, que a gente estava examinando a roda da vida, e a gente viu que o feminino pode perfeitamente se manifestar nesses aspectos, e que seria mais ou menos assim, quando aquilo se apresenta, a gente pode ser o feminino. E bater pode ser o feminino. Então, nessa dimensão da gente tá, faz que o ser atrás da expressão, isso é o feminino. Estou tentando trabalhar isso, né? Para a gente não se confundir também. Porque o samsara, ele não. Seria um engano se a gente prendesse isso, né? Se a gente permitisse que o samsara se escondesse atrás do feminino. Né? Então a gente coloca o feminino na frente e defende o samsara. Assim, né? Então é super importante que a gente olhe isso e não pense que o feminino é isso, né? Então eu estou passando de um lado para o outro, né? Agora estou olhando de um lado para o outro. Então a gente olhou os dakinis, né? Olhou as 4 qualidades comensuráveis, 6 perfeições. Estamos olhando isso. Né? Aí eu volto um pouco para a estrutura do budismo, como ele oferece, assim, né? Então a gente pode olhar dentro dos quadros, né? A gente olha o quadro menos 1. A gente poderia dizer que dentro dessa perspectiva do quadro menos 1, né, as ações negativas, as brigas, as hostilidades, aquilo, a gente não deveria acolher isso dentro do feminino, dizer, não, isso é o feminino. Isso é o quadro menos 1, né? Isso é o bloco menos 1, aliás. Isso é o bloco menos 1, isso é o samsara, isso é a roda do samsara, os reinos inferiores da roda do samsara. Simples. Assim. Tá certo que, por vezes, a gente tem a sensação de que isso é justificado pela condição feminina, porque, afinal, foram explorados, passaram por muitos problemas. Então, agora, quando vão se defender, então parece que vão ser acusados e vai se retirar isso. Mas qualquer pessoa que entende a condição feminina sabe que elas, de vez em quando, têm que isso ou aquilo, né? Então, isso é um argumento a mais para a gente tentar defender do samsara, né, no caso, os reinos inferiores, dentro da perspectiva do feminino, que a gente precisaria ter uma compreensão, enfim, e aí aquilo. Assim. Mas na perspectiva budista, se a pessoa, a motivação dos infernos, ela tem a motivação dos infernos. Isso pode ter sido originado por outras circunstâncias, ela recebeu a transmissão dos infernos. Né? Pode ser até os homens transmitir os infernos para a pessoa. A pessoa pegou os infernos e segue adiante nos infernos, né? E vai transmitindo para outros homens, outras mulheres. Esse é um processo usual, né?
Dentro do sofrimento é muito comum a gente ficar transmitindo o sofrimento adiante, né? Aquilo vem como uma onda, passa por nós, tem um tempo que cessa, mas a gente transmitiu adiante, aí aquilo segue em outros. É assim. Agora, a gente vai entender, esse é o bloco menos um. Quando a pessoa tem a motivação, ela acredita que a vida dela melhora se o outro estiver pior. É assim. Isso acontece até em coisas como as terras compradas e vendidas e assim, essas coisas, né? Então pode acontecer isso, né? Então a pessoa, num certo momento, ela pode ter tido uma proximidade com alguém, agora a pessoa tem o outro ponto. Olha, daqui é só morte. De mim não espera nada a não ser o pior. Esse é o bloco menos um. O bloco menos um, né? Então, na visão budista, isso é realmente uma perda de tempo, né? Uma perda de tempo. Naturalmente, a pessoa pode pensar que tem uma justificativa para isso, que ela deve usar isso, né? Então, no budismo tem as 4 ações: ação de poder, ação pacificadora, incrementadora e irada. Então, existe a ação irada. A ação irada, ela é uma ação compassiva, ela não é uma ação agressiva. Ela não pertence ao bloco menos um. Ela é assim, nós vamos, através de um método duro, evitar que o outro, que mais, evitar que ele faça ações negativas, cause prejuízo sobre outros e sobre ele mesmo. Então, esse é o processo. Então, a ação irada, ela tem esse objetivo. Mas ela é essencialmente compassiva, ela não é contra o outro, ela é a favor do outro. Esse é o ponto, né? Como uma mãe. A mãe exerce a ação irada, ela não é contra os filhos, ela exerce uma ação irada removendo obstáculos que estão ali, assim, que precisam de uma ação firme, né? Então, aí tem o bloco menos um. Então, é super importante que a gente não vá acolher a negatividade sob uma visão do feminino, né? Assim. A gente podia pensar, os nativos no Brasil foram super explorados, os negros foram super explorados. Agora, porque eu tenho sangue negro e nativo, eu vou aprontar. Aí a pessoa está no bloco menos um, com certeza. Os portugueses vieram e acabaram com o Brasil. Agora vão pegar os portugueses e... Essa é uma proposta, assim. Fazer como os tupinambás, né? Não, mas na falta de alguém mais parecido, mais próximo, vai bem, assim. Ele é meio magrinho, né? É, engordar bem. Não, mas se vai engordar, vai demorar um pouco, é melhor. Então, isso é fora de propósito, né? Mas isso é o bloco menos um, né? Então, isso pode surgir essa coisa, assim, né? E, aí tem o bloco zero. O bloco zero é o bloco que mais nos atinge, assim, de modo geral, né? Então, dentro do bloco zero, a maior parte das coisas que a gente faz da roda da vida está no bloco zero. Assim. E a gente aspira normalidade, aspira estabilidade, aspira paz, aspira manter aquilo funcionando, assim, né? E a gente não percebe bem a limitação daquilo, a gente só consegue, enfim, estabilizar um cotidiano, parece que então a vida se resolveu, né? E a gente não entende bem isso, né? Então, para quem está no bloco zero, surgem diferentes tradições espirituais. Elas vêm para o bloco zero. E elas, quando surgem, elas nos fazem acordar para a situação real do bloco zero e nós migramos para o bloco 1. Então, no bloco 1, a gente já está adivinhando que aquilo tem qualquer problema. A vida não é uma coisa simplesmente de fluir, assim, tem alguma coisa no meio disso. Todo mundo nasce e morre, por exemplo. A gente não sabe de onde é que vem, para onde é que vai. As pessoas enlouquecem, as pessoas deprimem. A impermanência existe.
a insatisfatoriedade existe. A gente não entende bem como, né? A gente pode passar vergonha, assim. Então a gente entra em alguma coisa como se fosse o máximo, aquilo, 6 meses depois, algo girou dentro de nós e surgiu a impermanência, surgiu a insatisfatoriedade, aquilo que parecia tão atraente já não é mais atraente. E a gente nem entende bem por que não é. A gente sente vergonha daquilo, pessoas nos apoiaram, a gente andou, e agora a gente se sente mal. Então, no tempo que nós estamos vivendo, no tempo atual, a gente poderia dizer que é um tempo de degenerescência, justamente porque os ciclos de insatisfatoriedade impermanência eles estão acelerados, né? Então, a insatisfatoriedade vem rápido, a impermanência vem rápido. Então, nós estabelecemos em algum lugar e aquilo gira um pouco rápido e muda-se, né? Então, houve um tempo que não era assim. A gente podia seguir a vida dos pais, que seguiam a vida dos pais deles e dos avós e dos bisavós na mesma terra. Então, eles aparentemente seguiam assim. Tá certo que talvez isso seja uma idealização, né? Todos os tempos teve invasões e guerras por todo lado. Teve aflições, assim, guerras longas de 100 anos, de 10 anos, 50 anos, 30 anos. Guerras longas, assim, né? E as pessoas se esgotavam no meio disso, né? Como Hans Staden falou, né? Ele mostrou, assim, tinha os tupinambás e os tupiniquins guerreavam o tempo todo. E os tupinambás estavam ao norte, eles tinham os caetés como inimigos, a oeste eles tinham os guaianás, ao sul eles tinham os tupinambás, eles estavam cercados, mas eles eram uma grande nação, mas eles guerreavam o tempo todo. Os guaianás, eles eram os que tinham a Mata Atlântica, porque os tupinambás e tupiniquins, eles habitavam. Tem essa visão geográfica, assim, do estado, uma visão geográfica super interessante. Ele delimita a Mata Atlântica do paralelo 29 até Bahia. Ele conheceu isso tudo. Ele disse que aquilo tinha uma largura de 3 milhas numa parte estreita, depois ele... Não sei como é que ele conseguiu ver aquilo tudo, de acordo com os paralelos, né? E tinha os portos todos ali. Sabia, provavelmente ele ouviu dos outros, né? Mas aí tinha os guaianás que eram nessa região aqui, provavelmente, assim. Aí eles eram mais ferozes ainda que os tupinambás e tupiniquins. E eles decepavam a pessoa enquanto a pessoa estava viva. Eles não matavam antes. Eles tinham uma crueldade, assim. Eu também não sei se aquilo não foi um tempo, né? Porque a minha visão dos indígenas não é essa, né? É uma coisa estranha. Então, por exemplo, as ocas todas cercadas de paliçadas. E a gente vê as ocas abertas, né? Mas naquele tempo era um tempo de guerra, provavelmente, por isso que eles usavam paliçadas. Eles, nas rotas, onde os outros caminhariam para se aproximar, eles botavam espinhos grandes enterrados, para o outro caminhar e se machucar, né? Ou seja, tinham inventado as minas terrestres. Assim, eles estavam em guerra constantemente. Então, isso também podia caracterizar um tempo de grande, né? Como se fosse um tempo de degenerescência, de grande impermanência também. Assim, de grande brutalidade, né? Agora, mas no tempo atual a gente está com as coisas, mesmo que aparentemente pacíficas, elas estão aceleradas, né? As coisas estão mudando assim, com muita rapidez, né? Então surge isso, né? Aí no budismo, como é que o budismo introduziria? O budismo pelas 4 nobres verdades. Então, as 4 nobres verdades são uma conversa para quem está no bloco zero. A gente não está introduzindo a meditação, por exemplo, está introduzindo uma apreciação sobre o que é a vida. Então, em primeiro lugar, dukkha. Dukkha, que é traduzido em língua portuguesa no Ocidente como sofrimento, né? Mas não é uma boa tradução. Melhor tomar dukkha. O aspecto principal de dukkha não é o sofrimento. O aspecto principal de dukkha é a transmigração.
Depois de ver a transmigração, a gente entende que a transmigração é um sofrimento. Mas, por exemplo, a transmigração não nos dá uma sensação constante de sofrimento. A gente tem a sensação de que agora a gente foi para um bom lugar. Então a gente tem períodos bons no meio da transmigração, né? Então a gente tem vitórias, a gente se sente bem, tem períodos bons. Então a gente não pensa assim, eu estou num lugar ruim, eu estou dominado pelo sofrimento. A gente não pensa isso. Então a palavra dukkha, ela se funde com transmigração, se funde com... Então samsara é uma boa definição também do aspecto de dukkha. Porque, por exemplo, é como se nós tivéssemos entrado, uma história assim, a gente entrou no espelho e agora vive um mundo paralelo. A gente entrou, a gente estava vendo um filme e pulamos para dentro da película. E agora nós estamos vivendo um mundo que a gente não sabe nem como sair. É uma coisa assim, né? Mas a gente não sabe sair e não sabe que está dentro e não tem menor senso crítico sobre isso. A gente está simplesmente girando ali dentro. Então é o aspecto de avidya. Avidya significa a ignorância. A gente não vê a construção da realidade como que ela se dá e não vê o engano da realidade. Aí nós temos alegrias e tristezas cíclicas. Essa situação, ela é o samsara. Então, o samsara está junto com o dukkha. E aparentemente não tem como sair disso. A isso nós chamamos de, traduzimos por sofrimento, mas no Ocidente, sofrimento é uma coisa que dói. Aquilo que dói, no budismo é chamado sofrimento do sofrimento. Então tem o sofrimento da impermanência, o sofrimento da ignorância, que é o sofrimento totalmente pervasivo, e tem o sofrimento do sofrimento, que é quando tem um espinho, tem uma coisa batendo, machucada. Então, de modo geral, a gente considera que o sofrimento tem uma dor dentro. Mas aí é uma coisa curiosa, porque dentro dos 6 reinos, são os 6 reinos do sofrimento. Não são 6 reinos do sofrimento, são os 6 reinos do samsara. São os 6 reinos de dukkha, 6 reinos da ignorância. Eu estou preso dentro daquilo. Mas dentro daquilo tem circunstâncias que parecem boas, circunstâncias que parecem ruins. Mas mesmo as situações que parecem boas, nós estamos presos sem saber. Entende? Nós não entendemos aquilo tudo, né? Aquilo tudo se esgota e se vai. Então vem o Buda e vai falar isso, né? Vai falar isso. Agora, eventualmente, nós podemos tomar o aspecto de sofrimento mesmo. Precisaria descrever isso. Então, por exemplo, os seres humanos têm que trabalhar constantemente. Os seres humanos, os filhos nascem e as mães sofrem, e depois tem um trabalho enorme, aquilo vai indo, a vida delas se esgota paulatinamente, elas morrem. E não vão a lugar nenhum, não levam nada para lugar nenhum, não acumula nada. É uma coisa super frustrante, porque a pessoa trabalha, efetivamente trabalha a vida inteira e ela não leva coisa alguma. Nada. Aí começa esse tipo de análise. Né? Começa esse tipo de análise. Aí a gente vê que tem frustrações inevitáveis nisso. Né? Nós vamos encontrando as pessoas ao longo da vida e nós não temos como ficar com elas. Aquilo se dá por um tempo, depois elas viram lembranças, mesmo que sejam filhos. Assim. Pode ser que os filhos também tomem rumos e a gente vê pouco eles. Eles começam a viver os seus próprios mundos. A gente não encontra efetivamente, não consegue ter uma rotina junto com eles, não consegue ter uma vida junto com eles. Aquilo termina, né? Esse processo termina. Aparentemente ele termina sem dor, mas depois surge aquele aspecto de dor junto com isso. Né? Com o tempo vão ficando incapacitadas. Elas começam a se deslocar com mais dificuldade, começam a pensar com mais dificuldade, começam a lembrar com mais dificuldade, começam a olhar as coisas novas com mais dificuldade, com uma preguiça de aprender as coisas novas, vão ficando dependentes dos outros. Né? No fim, o cartão do banco passa para um filho, a aposentadoria para o outro, e aquilo vai indo, a pessoa, no fim, está totalmente dependente do que está acontecendo ao redor. Assim.
E assim, a pessoa, se ela tem dinheiro, ela se esquece onde é que colocou, se ela tem um cartão, ela se esquece onde colocou, se ela está com a chave, não sabe bem, se ela botou água para aquecer, ela deixou a panela queimando, né? Essas coisas vão indo assim, né? A pessoa começa a tirar coisas de lugar, botar uma coisa um lado, e o outro não lembra mais que já falou coisas e começa a repetir aquilo. Assim, é como eu já estou, assim, agora eu já estou já estou repetindo. E, então é o samsara, a gente vai olhando assim, nós estamos andando nessa direção. Isso vai demorar muito, assim, aham. Aí aquilo, a vida passa muito mais rápido. Para as crianças parece que a vida é infinita. Para os jovens ela é muito longa. Quanto mais velha a pessoa, mais rápido aparece a vida. Assim. Parece super rápida. Aí quando a pessoa se aproxima da morte, parece que a vida fez assim, zup, passou. As coisas importantes da vida foram 4 ou 5. E passou. Com uma velocidade própria, ninguém consegue puxar um freio de mão e dar mais uma espiada, olhar pela janela, tirar a última foto. Aquilo já passa. Assim, né? Aí os velhos começam a cair, caem uma vez, depois caem outra vez. Aquilo é trágico, né? Porque às vezes eles caem e quebram alguma coisa. Aí descobre que os ossos já estavam, especialmente as mulheres, né? Os ossos já estavam muito fininhos, elas não tinham percebido aquilo. Então é importante olhar isso com cuidado. Mas esse processo de queda já é um funcionamento cerebral, irrigação cerebral com problemas. Eventualmente a pessoa começa a ter AVCs, né, e não vê pequenos AVCs. Aquilo vai queimando circuitos. E a pessoa não percebe, ela vê que ela está mais lenta, não está lembrando direito, aquilo está ficando assim, isso é decrepitude. Decrepitude. Envelhecimento, decrepitude. Doença, morte. A gente pensa, comigo não. Uhum. Assim, todo mundo diz, comigo não. É assim, aí um atrás do outro vai passando por coisas bem parecidas. Assim. E, naturalmente, quem toma suco verde, anda de bicicleta, aí, assim, aí medita, claro, faz yoga. Não tem problema. Certeza. Acontece nada. Outro dia eu estava vendo uma senhora que ganhou campeonato de natação sênior com 102 anos. Uma japonesa, né? Aí entrevistaram ela. Eu disse, olha, a senhora nada há muito tempo? Eu disse, não foi muito tempo. Quando eu fiz 80 anos, eu comecei a ter uns problemas nas articulações. Aí o meu terapeuta disse, você deveria nadar. Aí eu comecei a nadar. Agora com 102, eu estou me super bem, assim. Então... Pense, 102. Ah, nadou um bocado, né? Nadou um bocado. Mas vocês pensam, dá tempo, né? Dá para começar nos 80, né? Não é bom? Ou seja, dá para esperar um pouco mais, não precisa começar agora ainda, né? Assim, né? Então, esse é um ponto interessante. Assim. Então, aí nós olhamos a primeira nobre verdade, dukkha. Aí vem a segunda nobre verdade. O Buda explica qual a razão de dukkha. Nós estamos operando com um software que são os 12 elos. Assim, esse é o problema. Então, ainda que a nossa mente seja muito ampla e não entre em colapso, ela está além do tempo, ela não é afetada, ela é estável. Ainda que a nossa mente tenha essa propriedade, ela pode se prender em coisas pequenas. Ela se prendendo em coisas pequenas, o fato que ela fica presa e não percebe, isso é a avidya. Aí ela começa a operar com marcas específicas, que é a samskara. Aí as marcas específicas e a operação a partir dessas marcas dão uma sensação de existência de alguém. É como a pessoa não só vê as marcas,
como ver que as marcas parecem estáveis, então dá uma sensação de alguém. Mas essas marcas, elas são repetitivas, mas elas flutuam. Então a gente aspira a se fixar numa certa visão. Aí vem o quarto elo, que é uma aspiração de fixação. Essa aspiração de fixação, ela é completada com o surgimento do corpo e a operação dos sentidos físicos. Então, os sentidos físicos, eles oferecem os espelhos que refletem e estabilizam dimensões internas. Né? Por exemplo, se a gente estivesse meditando aqui, pode ser que a gente estivesse esvoaçando, livre em várias direções. Mas como nós estamos com os olhos abertos, os ouvidos atentos, o aspecto grosseiro, que é a visão e a audição, faz com que a gente mantenha um foco comum em todos nós e a gente não fique saltitando. Então, o quarto elo, ele se completa no quinto e no sexto. O sexto é visão, é contato. Aí vem o sétimo elo, que é gostar ou não gostar. Aí a nossa mente se estreita de novo. Nós estamos operando a partir de uma coisa muito simples. A gente gosta ou não gosta. Aqui é o sétimo elo. A partir de gostar ou não gostar, a gente tem fixações, que é desejo e apego. Oitavo elo. A partir do oitavo elo, surge como que uma direção para as nossas ações. Aí surge o nono elo, que é o padana, que corresponde às ações volitivas, né? O resultado das ações volitivas. Aí nós colhemos muitos resultados aparentemente coerentes. A gente tem uma casa, tem uma chave da casa, tem um quarto, tem tudo funcionando, banheiro, cozinha. Foi andando naquela direção, montou tudo. Aí nós somos nós temos uma sensação de alguém que conseguiu montar aquilo, que colheu isso, nós estudamos, prestamos concurso, estamos em certos lugares exercendo atividades de um certo tipo. Aí brota o décimo elo, que nascimento, a pessoa sente, bom, eu sou tal coisa. A pessoa não é aquilo é uma construção, mas ela pensa que é. Aí ela se move no mundo exercendo aquilo. 11º elo. Aí ela progressivamente, inevitavelmente, não importa qual a ação que ela tenha, ela vai desgastando progressivamente. Né? Então ela vai desgastando, isso é decrepitude progressiva. Envelhecimento, doença, e ao final a pessoa está com morre. Então, aí a vida se estreitou. Assim, né? Parece que nós vamos colher isso. Então, não importa o que a gente faça durante a vida, aparentemente o que nós vamos colher é isso. Então, isso é a roda da vida, isso é a transmigração. Né? E desse ponto nós também vamos em direção, a gente segue girando. Né? Então, esse é o que o Buda fala. Então, quando nós estamos no bloco zero é um pouco assim, a gente precisa entender. Se você está trabalhando e está funcionando bem pelo 10º elo, pelo 8º, 9º, 10º elo, e você entrou no 11º, está achando aquilo o máximo, cuidado, atenção. Você está dentro de um círculo. É assim. Aí observe, ao longo da vida, as coisas têm um esgotamento. Então, esse esgotamento, ele é assim, por exemplo, você foi um bebê, não é mais. Você foi uma criança pequena, não é mais. Você foi uma criança maior, não é mais. Você foi um pré-adolescente, não é mais. Você foi um adulto jovem. Depois vem os adultos médios plus, e aquilo vem vindo até adultos médios plus, assim, né? Aí vem os adultos madurinhos, assim. Pronto para cair do galho. Assim, né? Então essa é a nossa situação, né? Então nós estamos indo nesse processo. Aí em cada etapa tem uma prioridade, tem uma visão de mundo, tem uma energia que se move, né? E dentro dessas várias faixas nós também passamos por diferentes situações.
A gente se constrói em outro lugar, depois voaça para outro lugar e vai indo. A gente está como um pássaro. Nesse momento, nós estamos como um pássaro em um galho. É muito comum que a gente esteja num galho olhando para os outros galhos. Vendo quem é que está no outro galho. Assim. De repente, eu esvoaço para próximo de alguma outra situação favorável. Assim, né? Então, é muito comum isso. A gente está constantemente olhando, se não para um galho ou para vários galhos, ou para galhos sucessivos. Agora passo para aquele galho, depois para outro galho, depois para outro galho, e cada vez subindo mais na árvore. Assim, eu posso estar pensando em coisas desse tipo. Né? Então, nós estamos transmigrando o tempo todo. Não importa o lugar que a gente chega, a gente termina querendo esvoaçar adiante. Assim, né? É completamente natural isso. Né? A pessoa faz esforços para entrar, depois faz esforços para se aposentar. Aí fica feliz porque está trabalhando, depois fica feliz porque se aposentou. Aí depois que se aposentou um tempo, aí fica infeliz porque está aposentado e resolve fazer uma outra coisa. E assim segue. Né? Esse é o processo, assim nós giramos. Né? Esse é o processo. E, então, essa é a roda da existência. O Buda descreve isso. Né? O Buda descreve. Isso é útil para quem está no bloco zero. Porque vocês veem, o Buda não fala em nenhum momento sobre a natureza primordial. Sobre o que nós somos. Não está falando disso. Está falando das 4 novas verdades. Quem está no bloco zero não está querendo saber de natureza primordial, pessoal. Aí quando a gente entende isso, pode surgir os 4 pensamentos que transformam a mente. Aí o Buda pode explicar, você tem uma vida humana preciosa. Então isso é introdutório, é como se a gente estivesse no bloco 1. Os 4 pensamentos transformam a mente é o ensinamento do bloco 1. O bloco 1 budista, né? É assim. Existem os mestres que entenderam isso tudo. Homenagem aos mestres. Você é natureza humana. É muito raro, muito difícil ter natureza humana. Vocês olhem assim a quantidade de seres vivos, poucos têm a natureza humana. A gente acha que tem muita gente aqui na sala. A Rinpoche usava essa expressão assim. Parece que tem muita gente na China. Chinês, tem tudo igualzinho. Tudo. É muito chinês. No entanto, vocês olhem, por exemplo, uma colmeia de abelhas. Olhem os ninhos de formigas. Uma quantidade gigantesca de seres, pouco espaço. Assim, os seres humanos, eles não são tão numerosos. Vocês olham os cardumes nos oceanos e nos rios. Muitos seres, assim, né, rodopiando tudo em conjunto. Então, os seres humanos, eles são poucos. É raro isso. Entre os seres humanos, tem seres que têm a tendência dos 6 reinos também. Né? Então, poucos são aqui que são seres humanos com as liberdades e dotes. Ou seja, não tem ninguém segurando o pé. Né? Aí já diminui bastante. Assim. Não tem, que a pessoa não tenha impedimentos para praticar o Dharma e praticar a lucidez. Né? Que a pessoa tenha os ensinamentos para poder aproveitar o seu tempo. Né? Que a pessoa tenha condições físicas adequadas, tenha força, tenha juventude, tenha energia que permita a pessoa praticar e fazer as transformações. Então isso é muito mais raro ainda. Aí eles dizem, os seres que têm essas capacidades, eles são como estrelas que aparecem em condições especiais durante o dia. Assim, no amanhecer, no entardecer, aparece uma outra estrela. São raros. Vocês olhem o céu noturno estrelado. Muitas estrelas. É como se fossem os seres humanos. Mas estrelas durante o dia são uma ou outra. É muito pouco. Esses são os seres que têm que assumiram a vida humana preciosa. Eles são raros. Aí nos 4 pensamentos que transformam a mente, as boas notícias terminam aí. Aí começa a complicação, né? Aí observe, mesmo que você tenha a vida humana preciosa é impermanente.
A qualquer momento ela pode cessar. Oh, oh. Aí vem o pensamento seguinte. Você tem a vida humana preciosa que pode cessar a qualquer momento. Mas você tem também estruturas kármicas em você mesmo. Essas estruturas kármicas podem aflorar como ações negativas, como causar complicação séria para você e para os outros. Aí vem o pensamento seguinte. Se essas estruturas kármicas afloram, brota o sofrimento, que é o quarto pensamento. Logo, aí vem o último pensamento. Você deveria tomar refúgio nos ensinamentos, no Buda, Dharma e Sangha. Deveria tomar ensinamento. Então, esse é um ensinamento que vem no bloco 1. Que é assim, eu acordei com as 4 nobres verdades, eu acordei com os 4 pensamentos que transformam, e eu entendo que eu tenho que fazer práticas e aproveitar a vida. Aí, daí brota o bloco 2. O bloco 2 é o bloco extenso, assim, super extenso. Que é o bloco de treinamento, né? Então, por exemplo, a gente precisaria dialogar com o feminino no meio disso, né? Por exemplo, como é que a natureza feminina vê cada uma dessas coisas, né? Por exemplo, vê a vida preciosa, ou vê as 4 nobres verdades, né? Verdade de Dukkha, a verdade das causas de Dukkha, os 12 elos. Aí como é que a natureza feminina dialoga, por exemplo, com Vedana? Então, aí brotam impulsos, eu gosto disso, não gosto daquilo. Nós vamos dizer, bom, eu gosto disso, não gosto daquilo, porque isso é característico do feminino. Se a gente disser isso, nós estamos legitimando os 12 elos. A gente vai ter que fazer uma purificação desse processo. Do mesmo modo, eu tenho desejos e apegos de um certo tipo. Esses desejos e apegos são desejos e apegos dos 12 elos. Eu vou achar que isso bem, simplesmente dizendo, bom, isso pertence à natureza feminina. Se eu disser isso, aí o feminino começa a proteger as estruturas do samsara. Aí mesmo que a gente diga isso, bom, o feminino, isso é o feminino, então a gente vai dizer, esse feminino que é isso, ele vai conduzir a sofrimento inevitável. Ele vai causar problemas, assim, com certeza. Aí nós vamos ter que olhar isso, com cuidado. Né? Então, do mesmo modo, quando a gente olha, por exemplo, a vida humana preciosa, aí vem essa noção. A vida humana preciosa é um distanciamento em relação ao samsara. E o feminino fica onde no meio disso? Assim, então, de repente, o feminino também em manifestar as qualidades búdicas e não manifestar as estruturas kármicas. Aí tem um tremor, assim, né? Porque pode ser que a gente simplesmente pense que o feminino se funde com as estruturas kármicas. Pode ser. Se a gente quiser justificar as estruturas kármicas através do feminino, nós vamos atrapalhar. Por quê? Porque as estruturas kármicas vão aflorar na forma de sofrimento. Aí nós vamos dizer, a natureza feminina produz sofrimento. Porque vai ficar evidente. Mas essa a gente não precisaria olhar desse modo, né? Então a gente pode ver, existe um modo feminino de tomar refúgio, existe um modo feminino de fazer a prática, existe um modo feminino de aproveitar a natureza do A gente pode ir seguindo assim, existe um modo feminino de
de lucidez. A gente pode ir olhando assim. Aí nós vamos seguindo. E aí tem o refúgio, né? Tem o refúgio. Aí o refúgio, a gente também pode pensar, bom, o que seria esse refúgio, né? Aqui, se a gente pensar o refúgio no Buda, é porque o Buda tem uma aparência masculina, né? A gente pode achar assim. Agora, se a gente achar que o Buda ele é, ele é identificado pela aparência do corpo dele, aí aquilo também é um. Assim. Mas nesse caso, se a gente ficar preso à aparência, a gente pode dizer, bom, eu tomo refúgio em Ariatara, eu tomo refúgio em Quanin, eu tomo refúgio em Prajnaparamita. Posso pensar assim, né? Eu tomo refúgio no Buda, na aparência feminina. Eu acho maravilhoso, assim, a gente poder pensar o Buda com aparência feminina. Assim, eu acho maravilhoso a gente poder pensar assim. Né? Por quê? Porque, por exemplo, o corpo feminino é um desafio. A natureza feminina, ela vem por dentro do mundo condicionado. Então, se a gente vai transformar alguma coisa que vem por dentro do mundo condicionado em fonte de lucidez, isso é extraordinário, né? Eu acho que esse é um desafio para todas as mulheres manifestar em corpo feminino a lucidez completa de um Buda. Mas aí a gente precisa ver, a lucidez completa não está nem no corpo masculino nem no corpo feminino. Ela está no aspecto secreto. A gente vai olhar isso como é que é. Mas o aspecto, por exemplo, grosseiro, pode ser um aspecto grosseiro feminino, que tem uma capacidade de diálogo e meios hábeis específicos. O corpo masculino tem meios hábeis específicos, o corpo feminino tem meios hábeis específicos. Eles podem ter uma superposição de 80%, 90%, mas tem aspectos particulares em cada caso. Assim. Então, isso pode acontecer. Né? Então, a gente vai olhar esse aspecto específico do refúgio. Quando o refúgio é apresentado, isso ainda é bloco 1 migrando para bloco 2. Então, esse é um ponto super importante. Para entrar no bloco 2, é necessário uma experiência de refúgio. Esse refúgio, ele vem junto com o bodhicitta. Então, tecnicamente, o bloco 2 só começa quando surge de fato o bodhicitta. Esse é um dos controles de qualidade, um dos conselhos que eu ia falar ontem. Né? Assim. Então é assim, bodhicitta é super importante, pessoal. É super, super importante. Vocês vão ver que tem uma diferença. A gente pode ter entendido as 4 nobres verdades, o nobre caminho de 8 passos, as 4 qualidades incomensuráveis, as 6 perfeições. Pode ter entendido os 4 pensamentos que transformam a mente, mas a gente não ter gerado bodhicitta ainda. Então é como se nós estivéssemos no bloco 1, olhando as transformações que a gente precisaria fazer, examinando essas transformações, observando o budismo a uma certa distância. A pessoa só vai efetivamente se tornar um praticante quando ela fizer voto de refúgio e surgir bodhicitta de fato. E eu vou explicar esse ponto, assim, como é que é isso, né? Então é assim, para a pessoa fazer prática, a pessoa precisaria fazer surgir dentro dela a energia autônoma.
Se a pessoa, por exemplo, ela se aproximar da prática, ou das salas, ou dos locais de estudo, dos grupos, se a pessoa se aproximar e ela tiver a sensação que ela gasta a energia dela para seguir ali, ela não gerou bodhicitta ainda. Se a pessoa tiver a sensação de que as coisas precisariam ser de um certo jeito para então ela se sentir bem, ela está com a energia na dependência das aparências. Quando a pessoa está operando com energia na dependência das aparências, ela não está operando energia a partir de bodhicitta. Que bodhicitta é uma outra coisa. Por exemplo, nós, homens ou mulheres, chegamos em algum lugar, a energia que nos sustenta e nos mantém andando naquele lugar, ela é autônoma. Ela não depende da cara do lugar. Não depende das aparências. Se a nossa energia depende de como as aparências, como as coisas sorriem ou não sorriem para nós estamos no samsara básico. Isso é a característica central do samsara. Os lugares vendo como que as aparências se refletem sobre a minha energia. E eu vou ter a sensação de satisfação quando as aparências produzem uma energia ascendente. Eu gostaria muito que vocês guardassem isso assim, com todo cuidado. Porque isso é uma chave, pessoal. É uma super chave. Então, nós só entramos no bodhicitta, aconteceu. Vocês podem treinar essa bodhicitta de um modo muito simples, como também nós podemos treinar no Zen, assim. Então, a gente simplesmente senta. Agora, vocês observem, a gente sentando, não precisa sentar por um período longo. A gente senta. Aí não importa o que esteja acontecendo na meditação, tem uma energia que nos sustenta. Vocês agora, em cada lugar que vocês estão, tem uma energia sustentando vocês, senão vocês... Então, todos nós estamos sustentados por uma energia. Quando nós estamos na meditação, em princípio, não acontece nada. Se acontecer, é porque não está dando certo. Fica com uma cara inteligente e com energia. Então, isso é o espantoso. Então, nós estamos treinando a inteligência no silêncio e a energia em meio ao silêncio, sem objetos. Por exemplo, se vocês praticam isso, depois dizem para todo mundo, botam lá no YouTube ou no Facebook, né? Hoje meditei meia hora. Aqui é minha foto, ó. Eu meditando. Aí a pessoa perde o mérito correspondente, né? Por quê? Porque ela está indexando o mérito a uma identidade. Ela não está efetivamente focada, ela não encontrou a sustentação própria desses outros para que a energia dela ande, né? Então é super importante que a gente tenha essa simplicidade direta, assim, né? A gente está em silêncio e vê energia. Então, um dos bons lugares para testar a sustentação natural da energia é a meditação. Por quê? Porque a meditação, em princípio, não tem conteúdo. Tá certo que a gente pode se enganar, a gente fica sentado lá e fica planejando. Tipo uma reunião de diretoria, botando em ordem tudo. Assim. De vez em quando a gente... Assim, a meditação é ótima para mim, tive grandes ideias. Aí aquilo é mais ou menos, né? É mais ou menos. Aí nós vamos meditar 20 anos, não vai acontecer nada.
Aí vocês sentem a energia. A energia está presente. É melhor focar em energia, porque a energia é não conceitual. Além do mais, a gente não tem como ver energia através de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, nem mente, nem raciocínio. Mas a energia está ali ou não está, aquilo é visível. Além do mais, vocês vão melhorar de saúde. Um outro método de um outro método de testar a energia autônoma é, por exemplo, chegar em casa e estar uma confusão. Muita louça para lavar, panela com fundo grudado. Depois de uma festa dos adolescentes da casa. Assim, né? A gente saiu para fazer um retiro, quando voltou, oh, oh, né? Aquilo está virado. Assim, né? Então, esse é um bom momento para ver como que acontece. Assim, né? Naturalmente, os adolescentes da casa estão contando que a mamãe foi fazer um retiro, que ela vai voltar ótima. Assim, né? Assim, aí, assim, energia para lavar aquilo com toda a calma, e todo amor e compaixão. É maravilhoso. Isso vale para homens e mulheres, naturalmente, né? É assim, né? Homens e mulheres. Então, aquilo, arrumar aquilo direitinho, assim, deixar tudo arrumado. Isso é uma boa coisa. Isso foi a manifestação do mestre, que me apresentou isso, e agora eu vou trabalhar essa dimensão interna enquanto eu vou fazendo isso. Cada um dos 6 reinos passa pelos infernos um tempo maior. Aí ela vê que ela pode piorar e melhorar, e piorar e melhorar. Aquilo fica super estranho, né? Porque ela entra em bolhas em diferentes lugares. Aí dá um calorão de repente. Dá vontade de pegar os pratos, jogar tudo no chão e ver o que, é que eles vão fazer. Então, aí a pessoa vai girando. Assim, né? Mas, por exemplo, a pessoa pode olhar isso como seu treinamento também. Né? Pode olhar isso como treinamento. Aí as tarefas diárias, elas podem ser treinamento. Andar no tráfego pode ser treinamento. Então, as várias coisas pode ser treinamento. A pessoa mantém a energia estável, ela se sente feliz porque está com aquela energia independente das aparências. Aí, lentamente, ela vai entendendo, então, o papel dos bodhisattvas, o papel das... Assim, ele se move no mundo com uma energia autônoma. Então, isso é uma chave. Uma chave. Se nós, por exemplo, praticarmos meditação, buscando que a energia venha, como um processo condicionado, né? Então, nós ainda estamos. A gente diz, bom, essa sala aqui não é muito boa, tem alguma coisa. A gente começa a reclamar das condições, a gente está, na verdade, na dependência, nossa mente, nossas emoções, nossa energia está na dependência das aparências. Né? Assim. Aí aquilo é o samsara, pessoal. Aquilo não é prática mesmo. É super delicado isso. Mas mesmo num retiro, as pessoas entram em retiros fechados, elas levam o samsara junto. É como se elas estivessem em bloco 1. Elas não estão em bloco 2. Estão em bloco 1. Aí o que, que vai acontecer? A gente ganha essa estabilidade. Aí eu perguntaria assim, quando a gente pensa, o feminino pode, como tendo essa capacidade de estabilidade lúcida? Eu acredito que sim. Eu acredito que dá para dizer essa condição de estabilidade lúcida
ela pode ser vista como, a gente pode dizer, bom, o feminino tem isso também. Aí nós vamos encontrando muitas mães que trabalharam em condições super difíceis, mantiveram famílias numerosas e, e puderam, no meio de todas as dificuldades, tudo aquilo funcionar. Né? Então isso é raro, precioso, maravilhoso. A pessoa tem uma energia própria, ela faz aquilo acontecer. Então a gente pode pensar aquelas mães do passado, né? Que não tinham máquina de lavar, não tinham fogão a gás, elas tinham um pátio, tinham animais para cuidar no pátio, elas tinham que lavar a roupa num arroio, num riacho, e aquilo tudo. Elas faziam o sabão. Super complicado aquilo, super complicado. Elas ganhavam os bebês em casa, ajudadas pelas outras mulheres. Né? Muito complicado tudo. E, e elas foram capazes de não morrer rápido, né? Elas, elas, elas foram com aquilo, né? Elas podiam sair gritando assim. Embora, né? Mas elas foram capazes de manter a energia funcionando. Isso, assim, algumas poucas gerações para trás, né? A geração da minha mãe é uma situação parecida com essa. Assim. Eu lembro a casa da minha mãe, não tinha fogão a gás. Assim, não tinha geladeira, não tinha máquina de lavar, tinha animais no pátio. Era assim. E aí? Tá bem ou tá mal, tá com TPM, ou tá com dor nas costas, ou tá resfriado, ou tá com dor nos rins, ou tá com não sei bem o que. É assim. Eu me lembro da minha mãe pedindo, vai lá no pátio e pega as folhinhas, chama onda do mar, é uma planta. Eu acho que isso, cada lugar tem um nome, né? Mas aquilo era para os rins. Também nunca perguntei, você tem aqui os rins? Mas era assim, ela não tinha nem tempo para fazer o chá, eu corria lá, ajudava nisso, né? Ela conhecia vários chás, agora vai lá, puxa, traz aquele outro para isso. Assim. Agora vai na farmácia e compra, ela usava homeopatia. Agora vai lá na farmácia e compra tal coisa. Aí eu, assim, ela era super ocupada. Era difícil a vida dela, assim. E, então, como que aquela energia vinha e mantinha aquilo tudo, né? É difícil, super difícil. Eu acredito que isso a gente poderia considerar que é uma característica, mas ela não está limitada ao feminino, né? Não está limitada ao feminino. Todos os praticantes, homens ou mulheres, é completamente essencial que eles consigam sustentar a energia de forma autodependente das aparências. A gente pode dizer que a maturidade do praticante está na dependência da habilidade dele em manter energia em diferentes circunstâncias, independente das aparências. Né? Assim. Aí nós vamos praticar como? A gente pratica shamatha. Logo na sequência, esse é bloco 2, né? A gente precisa arrumar as relações que ficaram atrapalhadas para trás. Senão a gente não consegue progredir. Aquilo fica pesando em nós. Então a gente precisa praticar metabhavana. Pelo menos metabhavana. Aí vem esse outro desafio. Nós podíamos olhar a natureza feminina como uma inteligência que é capaz de adotar a metabhavana, ou metabhavana seria alguma coisa que enfraqueceria a natureza feminina. Eu acho que metabhavana ajuda a estruturar a ação feminina. Assim. Eu acho, sim.
Capacidade de olhar para os outros seres e dizer que eles sejam felizes, que eles superem o sofrimento. Olhar todos. Se vocês olharem assim, por exemplo, vocês perderem o marido para alguém, aí vocês vão olhar para o ex-marido e vão olhar para a companheira desse ex-marido, aquela que pegou ela com um sorrisinho, que seja feliz. Assim, mas que seja um sorriso verdadeiro. Assim, né? Então, isso é uma coisa difícil, né? Uma coisa difícil. Mas, por exemplo, que a outra pessoa seja feliz, encontre as causas da felicidade, supere o sofrimento e as causas do sofrimento. Super importante. Quanto antes nós formos capazes de dizer isso para a pessoa, mais rápido nós nos liberamos. Quando as ações negativas dos outros, ou as ações dos outros, que nós vemos como negativas, porque nos afetam, enquanto essas ações elas estão vivas, nos ferindo, nós estamos afetados pelo outro, pessoal. Nós estamos com ferimento. O outro não só aprontou, como nos feriu de um modo profundo que nós não conseguimos nos levar. O metabávana de cura. Ele diz, mas eu não quero me curar, eu só quero ter raiva. Aí eu pergunto, aquele que diz, só quero ter raiva, isso é a natureza feminina? Ou aquele que diz, eu quero curar, isso é a natureza feminina? Dá para incorporar na natureza feminina a noção de cura? Eu acho que dá para incorporar na natureza feminina, eu só quero ter raiva. Eu acho que isso, não sei se eu ouvi ou não ouvi, mas se eu não ouvi, eu ouvi. Né? Eu acho que isso pode. Não, é assim, ó. Eu cansei de sofrer. Eu agora só quero ter raiva. Ah, tá bem. Então, tá. Tudo bem. Eu entendo perfeitamente, tudo bem. Mas enquanto a pessoa ela só quer ter raiva, onde é que ela está? Ela está ardendo dentro de uma panela de óleo quente. Ela não está num lugar confortável. Aí a pessoa diz, eu não quero estar num lugar confortável, eu só quero ter raiva. Eu não quero nada confortável. Eu estou morta por dentro e ferida. Então, o que, que eu quero? Eu não quero paz, eu quero guerra. É simples. Não espere de mim paz. Eu quero a guerra. Eu quero a morte e a raiva. Tá, tudo bem. E agora já é um pouco tarde. Então, vocês podem ouvir isso, mas isso não é privilégio feminino. Vocês podem ouvir isso em homens também. Pode ouvir isso em homens ou mulheres de qualquer idade. Isso não é o feminino, isso é o samsara, pessoal. Isso é o reino dos infernos falando. Aí tá bem. Tá bem. Quer dizer, quando eu digo tá bem, eu digo Tcherenzique falando. Não, isso serve para começar o caminho. Tudo bem, serve. Não, a raiva serve, perfeito. Isso é bom. Isso é um caminho sábio. Aí Tcherenzique, aí na outra semana, e aí, como é que vai sua raiva? Ah, tá quente. Ah, muito bem. Muito bem. E a raiva não leva a lugar nenhum. A pessoa só se desgasta. Mas pegar uma pessoa que está com raiva e dizer, ah, raça, aquilo, você esteja correndo um risco. Mas eu acho que seria um engano se a gente disser o feminino é isso. Eu acho que talvez seja um engano a gente dizer o feminino é a metabávana. Mas eu acho que a gente se engana muito menos. Eu acho que tem essa possibilidade da gente pensar o feminino, ele olha em todas as direções e diz que os seres sejam felizes, superem o sofrimento, contra as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento. Se aquilo não é isso hoje, se o feminino não é isso hoje, ele vai ser no futuro, com certeza. Isso é Aryatara, pessoal. Vamos simplificar. Isso é Aryatara.
Agora, não vamos deixar isso preso no feminino, né? Esse é o Buda. São os praticantes em corpo masculino, em qualquer lugar. Que os seres sejam felizes, que os seres encontrem as causas da felicidade, superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Então, pode ocorrer isso. Né? Eu já vi bons exemplos, até mesmo de homens. Eu vi bons exemplos assim, de como as pessoas superaram obstáculos, né? Homens assim, superaram obstáculos e geraram bodhicitta amplo, assim, eu vi isso. E, aí nós praticamos Shamatha, Metabhavana. Aí nós vamos praticar Prajnaparamita. Prajnaparamita é uma imagem feminina, né? É um corpo feminino, ela tem corpo feminino, 4 braços. Então ela significa o quê? A compreensão da perfeição da sabedoria. Aí tem a canção, ela representa a sabedoria primordial, que brota de um espaço não condicionado. Então aquilo é super lindo, né? Asanja Mesharam Paruti Make Migagnam Ka Ioni Sosorari Eshe Choyua Osung Gyayula. Então, isso é a homenagem à Prajnaparamita, né? A sabedoria que manifesta de forma natural, que se manifesta de forma natural a partir do silêncio. Então, Prajnaparamita já é um idam. Eu posso olhar como, ou eu posso olhar como uma sabedoria. É muito parecido isso. Por exemplo, a Prajnaparamita como sabedoria, ela é essa descoberta do Buda. Ou seja, a Prajnaparamita é considerada a mãe de todos os vitoriosos, ou seja, a mãe de todos os Budas. Sejam eles de corpo masculino ou feminino, vamos deixar assim. Por que ela é a mãe de todos os Budas? Porque todos os Budas brotam desse ponto silencioso, não condicionado, a partir do qual eles olham os condicionamentos e os mundos que brotam dos condicionamentos. Então, eles olhando como que os condicionamentos brotam e os mundos correspondentemente ganham significado, eles entendem o samsara inteiro. Como é que o samsara funciona? Então, por exemplo, os 12 elos da originação dependente, o Buda está olhando como é que a ignorância surgiu, como é que as marcas mentais surgiram, como é que cada uma das coisas foi surgindo. E de onde é que ele está olhando? Ele está olhando um ponto que não está dentro da confusão surgida. Ele está num lugar silencioso, sem um pressuposto na mente. Por isso que ele olha para aquilo e vê. Esse lugar silencioso, isso é Prajnaparamita. Prajnaparamita é inseparável desse silêncio. É a sabedoria que brota desse silêncio. Então, a sabedoria que brota desse silêncio, ela é autossurgida, pessoal. É um fenômeno extraordinário. A gente já nem entende bem o que é esse silêncio. Agora, desse silêncio brota uma sabedoria. Aí nós vamos ver que essa sabedoria é parecida com as sabedorias comuns. Ela não se separa das sabedorias comuns. A sabedoria comum, eu tomo uma base condicionada, aí brota uma inteligência. Por exemplo, a pessoa entende as regras do jogo de xadrez, monta o tabuleiro, começa a movimentar as pedras. Aí tem uma inteligência que aparece para a pessoa saber como é que joga. Qual é a próxima jogada, o que ela faz agora, como é que ela anda. Começa uma inteligência a brotar. Essa é a mesma Prajnaparamita, só que ela está se filtrando sobre as regras do jogo. Agora tem a inteligência Prajnaparamita sem condicionamento. Aí ela elucida o jogo, ela diz, olha, esse tabuleiro aqui é assim, as pedras foram inventadas assim, foi tudo inventado assim, aí funciona assim. A pessoa não está operando com a inteligência do jogo,
mas ela tá decompondo, ela está se livrando de um conjunto de condicionamentos. Né? Então, a Prajnaparamita tem essa habilidade. Assim. Então, isso é a mãe de todos os vitoriosos, porque essa sabedoria que olha para as coisas e vê como é que elas surgem e desmonta aquelas aparências, isso é a sabedoria que cura o samsara, que cura a ilusão. Então, isso é um aspecto compassivo e lúcido, que é a base da inteligência de todos os Budas. Os Budas são isso. Então, isso é Prajnaparamita. Então, a gente podia pensar. E o feminino e as mulheres, elas podiam se identificar com essa capacidade profunda e silenciosa de onde elas veem, então, as coisas como são? Eu acho que sim. Eu acho que sim, né? Não vejo. No próprio texto do Prajnaparamita se diz homens ou mulheres. A imagem do Prajnaparamita é a imagem feminina. Mas aí vem essa questão. Nós, eu ia dizer nós mulheres, né? Não cheguei nesse ponto ainda. Assim, né? Quem sabe na próxima vida, se eu rezar muito. Né? Assim, se eu rezar muito, você é para escapar. Assim, né? Mas, vamos supor, aí, se as mulheres sentem que elas têm a natureza feminina, elas incorporariam na natureza feminina essa lucidez? Elas aspirariam desenvolver essa lucidez, considerando que isso é a natureza feminina delas? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Aí vocês vão virar mulheres de sabedoria. Olhar super profundo. Acho que maravilhoso. Maravilhoso. Isso é perfeitamente possível. Aí nós temos o Prajnaparamita inteiro. Aí nós treinamos, por exemplo, tipo, toma as aparências e treina os 6 selos, né? Que é quase igual aos 8 pontos do Prajnaparamita. A gente pega as aparências, os 8 pontos a gente tem uma coisa intermediária, porque a gente vê as bolhas de realidade. Eu acho que as bolhas de realidade, para entender a vacuidade de modo rápido, sem negar a aparência. A gente vê como é que a bolha de realidade surge, a gente está entendendo que aquela aparência mesmo, ainda que ela surja na nossa cara, expressa o vazio, expressa a vacuidade. Então a gente entende aquilo direitinho, porque aqui a gente entende que aquelas aparências estão dentro de bolhas. Aquilo são bolhas, pessoal. Bolhas de referência que produzem e legitimam aquelas aparências. Aquelas aparências só fazem sentido daquele jeito. Então aquilo é vacuidade, aquilo depende da bolha. A gente entende, por exemplo, o aspecto secreto, o aspecto profundo de Prajnaparamita, que é assim, hoje uma bolha, daqui um instante outra bolha, daqui mais um instante, vou dizer instante pode ser dias, ou minutos, ou segundos. Uma bolha, outra bolha, outra bolha. Nós transmigramos entre bolhas. Então, existem as identidades nas bolhas, que se mantêm com uma unidade transmigrando. Aí a gente toma tudo aquilo que aparece dentro das bolhas e diz, eu não sou isso. E são as aparências das bolhas. Aí a gente não consegue dizer o que é que transmigra. O que transmigra é a nossa experiência de silêncio, que está incessantemente presente. Aí nós entendemos, por exemplo, que a gente transmigra da experiência acordado, operando com sentidos físicos, nós transmigramos para a experiência de sonho à noite. Nós não levamos nossas propriedades, nem nome, nem identidade. Nem companhias. Quando a gente transmigra de volta para a experiência do cotidiano, a gente lembra que a gente teve um sonho e que no sonho aconteceram coisas. Então tinha uma natureza silenciosa lá no sonho que não era o próprio sonho. Ela viu o sonho. Agora nós estamos aqui
essa natureza silenciosa é capaz de ver o que está acontecendo conosco também. Além do sonho da realidade tangível aos sentidos físicos, né? Assim, ela vê isso também. Então, essa natureza é assim, daqui a pouco nós estamos meditando, daqui a pouco nós estamos nos aproximando da morte, pós-morte, renascer. Mas tem as múltiplas bolhas. A gente morou numa cidade, agora a gente lembra, quando era pequeno, eu morei de Rio Grande. Quando eu tinha 6 anos, eu morava numa outra casa. Quando, não sei bem o que, aí tinha tal coisa. Eram experiências completas. Aquilo, 1 ano era um tempo muito longo. Naquela época, quando em 1 ano, aquele ano, a gente conseguia ir até Porto Alegre e visitar os tios, aquilo era uma super viagem e era uma super festa. Hoje, em 4 horas, tu chega lá. Né? O tempo era muito difícil. Os ônibus tinham uma escadinha atrás, a bagagem era em cima. Eles andavam por estrada de terra, subindo e descendo morro, atravessando balsas. Tinha 3 balsas até Rio Grande, para atravessar cursos de rio. Então, quando eu vou descrevendo isso, eu estou olhando uma bolha do passado. Mas tinha alguém silencioso ali dentro que diz, eu estava lá. Essa sensação de um eu que estava lá é esse aspecto silencioso. Não tinha um eu, tinha uma coisa silenciosa vendo os personagens ali. Nós não somos os seres dessas bolhas. Nós não somos isso. Nós somos essa dimensão sutil. É assim. Esse aspecto silencioso é o aspecto secreto. Isso é Aryatara. Isso é o Buda. Isso é Prajnaparamita. Isso está incessantemente presente. Ainda assim tem uma transmigração. Mas tem algo que não transmigra. Essa natureza não transmigra, ela é igual. Ela vê a transmigração, mas ela mesma não transmigra. Aí o Buda lembrou 500 vidas para trás. Ele conseguiu ver as marcas mentais correspondentes às vidas anteriores. Mas isso também não é importante. Não precisa olhar 500 vidas para trás. É tudo igual, transmigração. Tudo igual. Bolhas e bolhas. Pessoas que têm ausência, por exemplo, epilepsia, né? Pode ser um refúgio, uma fuga, uma transmigração de bolha? Eu acho que pode ser. Mas pode não ser também, não. Eu acho que tem alguns casos que há e alguns casos que não são. Sim. É a mesma coisa. A mesma coisa. Então nós praticamos o Prajnaparamita. Enquanto nós vamos trabalhando no Prajnaparamita, tem um momento que nós vamos olhar em roda assim, e a gente vai reconhecer que todas as aparências surgem como manifestações de bolhas. A gente pode ir trocando o referencial de bolha e tudo vai mudando. Sem que as aparências físicas mudem, o conjunto das aparências muda. A gente vê então que aquilo que nós estamos olhando depende, tem esse surgimento inseparável da nossa natureza, das componentes internas, né?
Então esse surgimento, essa coemergência, ela se dá. Então nós olhamos em volta e a gente vê a natureza Vajra. A natureza das coisas é plástica, ela não é fixa. Ela é uma vacuidade que tem forma. Assim, a própria forma, ela revela a vacuidade. Assim. Aí nós olhamos isso como a natureza da realidade. A gente vê assim. Né? Então, quando a gente entende a natureza da realidade desse modo, a gente pode ampliar agora a nossa prática. Então, a gente pode agora estabilizar dentro da natureza não condicionada, que é a natureza que não precisa gerar formas ao redor. Né? Ela estabiliza dentro dessa presença incessante. Né? Então a gente localiza essa presença que está sempre nas múltiplas bolhas, a gente localiza ela e agora a gente repousa dentro dela, como uma prática de meditação particular. Na medida em que a gente desenvolve isso, pode surgir na sequência uma capacidade de nós entendermos um segundo item de qualidade que é essencial, que é o segundo que eu tinha prometido ontem, né? Que são só os dois. O segundo é assim, essa natureza livre, ela não é uma pessoa. Por exemplo, a sensação de ser uma pessoa é alguma coisa que brota dentro de uma bolha. Tem uma identidade operando segundo condicionantes, aí a gente tem a sensação que atua. Mas essa natureza livre, ela não é uma pessoa. Mas ela permite o surgimento das identidades. Mas ela não é alguém. Então, quando nós entendemos esse aspecto, nós nos livramos da linguagem da identidade, que é um ponto super necessário. Quer dizer, assim, é um ponto marcante. Né? Ele é tão marcante quanto o Bodhicitta. Sem Bodhicitta não entro no bloco 2. Sem entender a operação da mente além das identidades, que é algo que brota com uma natural da contemplação das bolhas e do espaço onde as bolhas surgem, essa maturidade é assim, eu primeiro me vejo vivo só nas bolhas. Daqui a pouco eu me vejo livre no espaço e vejo as bolhas como situações particulares. Quando nós estamos operando livres no espaço e as bolhas como situações particulares, eu não me identifico mais com as identidades que brotam dentro das bolhas. Eu tomo refúgio nessa natureza que está fora das bolhas. Quando isso acontece, nós nos livramos da fixação às identidades. Desse ponto em diante, nós podemos intensificar a prática. Por quê? Porque se eu intensificar a prática antes, eu vou fundir a prática com materialismo espiritual. Eu vou fundir a prática como uma vitória de uma identidade. E provavelmente nós vamos ter os niyamas, como são descritos, né? Porque nós vamos tomar aquilo em retiro e intensificar. Mas ali tem samsara dentro. Então eu posso ter estados psicóticos, desordens variadas, assim, que pode brotar da intensificação da meditação. Então os obstáculos da meditação, eles vão surgir pela falta de bodhicitta e pela fixação a alguma identidade. Se vocês conseguem superar esses dois aspectos, aí as práticas, elas efetivamente vão andar, né? As práticas significariam o quê? 6 selos. Ou seja, as aparências, selando as aparências com a vacuidade. Selando a vacuidade com as aparências. Selando a aparência e a vacuidade como inseparáveis.
sendo a inseparatividade de aparência e vacuidade com a grande bem-aventurança, selando a bem-aventurança, a grande bem-aventurança com a ausência de referenciais fixados, que isso já é bodhicitta, por um lado, do lado de energia, por outro lado, já a ausência de identidade. E aí, entendendo a ausência de fixações como a mãe Dharmata. É o sexto selo, selando a ausência de condicionantes com a mãe Dharmata, né? Como a mãe Dharmata. Então nós selamos isso. Aí nós estamos tomando refúgio. Agora, por que ainda assim, depois de tudo isso, a gente ainda vai chamar isso de prática? Isso parece iluminação. Por que nós chamamos isso de prática? Porque isso é assim, eu posso ter um flash, no seguinte, eu olho outra aparência e me perco. Depois eu olho outra aparência e eu tenho um flash, eu tenho outra aparência que eu perco. Eu preciso ter estabilidade. Então nós precisamos olhar todas as aparências em todas as direções e ser capaz de usar cada uma delas como um veículo para reconhecer e praticar esse aspecto incessante de Dharmata, né? Então a chave Guru Rinpoche deu, são 6 selos. Nesse ponto, Guru Rinpoche introduz os 4 bardos, os 5 bardos, os 6 bardos. Ou seja, nós praticamos os 6 selos não apenas com as experiências da vida, mas nós praticamos 6 selos com a experiência do sonho, à noite. Por exemplo, o ambiente de sonho pode ser que simplesmente a nossa lucidez evapora. Não sei se já aconteceu para algum de vocês isso. Assim, né? Então, se é difícil nós mantermos a lucidez na aparência do dia com os ensinamentos, difícil manter a aparência, manter a lucidez na aparência do sonho. Difícil manter a lucidez na aparência da meditação. São os 3 bardos da vida. Depois, difícil manter a lucidez no processo do morrer, pessoal. Difícil. Difícil manter a lucidez nos bardos da morte, que é pós-morte e difícil. A Guru Rinpoche, no texto Natural Liberation, ele descreve a prática entre os 6 selos para cada um dos 6 bardos. Então tem o ensinamento também dos 5 bardos nos ensinamentos de Guru Rinpoche, Ayash Tsogyal, no Pico do Junípero. Então tem esse ensinamento dos 5 bardos, onde ele explica como praticar, como encontrar a mãe Dharmata em meio ao bardo. E como é que se encontra a mãe Dharmata em meio ao bardo? Em primeiro lugar, cele as aparências como a vacuidade. Em cada um dos bardos. Se você está no bardo da vida, cele as aparências da vida como a vacuidade. Se você estiver no bardo do sonho, cele as aparências de sonho como a vacuidade. Se você estiver no bardo da meditação, cele as aparências da meditação como a vacuidade. E aí os outros vêm junto, né? Então, aparências em cada um dos bardos. Se você estiver se aproximando da morte, cele as aparências da morte com a vacuidade. Né? Aí você começou a ter dificuldade de respiração. Você começou a ter funcionamento flutuante do próprio corpo. Aí você sorri. Em primeiro lugar, por quê? Porque ao longo de uma única vida, ao longo de toda uma vida, essa é a única oportunidade que você vai ter que praticar o bardo do morrer. Só, é hoje! Tchan, tcharam, tarararam. Pá, que legal! Pessoal, liga a câmera aí. Vai ser agora. Aí, é agora. É agora. Aí a pessoa ela vai olhar, porque ela não teve ainda a oportunidade de, no meio da flutuação aflitiva do corpo,
poder manter a compreensão, não é, manter o selo das aparências como vacuidade. Ela não teve essa oportunidade. A esse nível, né? Depois, selar a vacuidade como aquelas aparências. E selar em separatividade. E fazer surgir a bem-aventurança nisso. E reconhecer a bem-aventurança como ausência de referenciais, deixando aquilo tudo e ver a mãe Dharmata no meio daquela própria circunstância. Então nós estamos praticando isso, né? Então, o Tiago Rinpoche, ele achava muito útil a gente, antes de morrer, ter a oportunidade de praticar essa simulação. Aí na hora a gente, aquilo funciona super bem. Se não funcionar bem, ainda assim a pessoa morre. Não se preocupe. Mas aí a prática sempre dá certo, né? Aí chega no outro lado, no além. Aí o que acontece? Aí surgem aparências, que são semelhantes a aparências de sonho. Mas a pessoa, durante a vida, ela já treinou no bardo do sonho. Isso não vai me enganar. Aí vem o bardo do renascer. Aí a pessoa... E tem essa expressão de Guru Rinpoche, né? Que é fechar o útero. Bloquear o útero. Essa é uma expressão interessante, assim, né? Mas isso ela não é para tomar literalmente. Então, o útero é a caverna do samsara. Como Dudjom Limpa diz, faça desabar a caverna do samsara. Então, nós temos a sensação que nós estamos rodeados de coisas, né? Isso é a caverna do samsara. Agora, veja, a caverna do samsara, ela é inseparável, ela brota junto com os conteúdos internos nossos, né? Ela brota de modo coemergente. Agora, nós vamos deixar aquilo cair. Então, obstaculizar o útero no renascimento é isso. Não entrar na caverna do samsara. Pode surgir um renascimento lúcido para benefício dos seres dentro do voto de Bodhicitta. Aí, o renascimento Nirmanakaya, um tulco renascendo. Então tem um nível de lucidez dentro disso. Então esse é o processo. Aí nós olhamos assim, se essa sabedoria com respeito aos bardos, a gente dizer que isso é uma sabedoria feminina, né? Então tem muitas mestras que atingiram isso, e a Tsogyal foi uma delas. Aí várias delas, como Mandarava, como Matig Labtron e outras grandes praticantes, né? Elas também tinham muitas alunas, e elas também tinham alunos. E quando elas se aproximam da morte, todos eles vão aspirar, o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir agora sem você? Aí, invariavelmente, elas sempre disseram, você olha o espaço. Eu estou viva incessantemente no espaço. No espaço livre da mente. Isso é a mãe Dharmata. Então, eu acho que várias mulheres atingiram, ou muitas mulheres atingiram eles. Elas não precisaram adotar um formato masculino. Nesse nível, não tem masculino e feminino, né? Se não tem masculino e feminino, isso também é o feminino. Não tem que abdicar coisa alguma para se manifestar desse modo, né? Então, isso é o fim do bloco 2, pessoal. Ainda tem mais 2 blocos. Eu não sei bem o que são os outros blocos, mas tem.
Mas aí tem assim. Os outros blocos é assim. Bloco 3, uma vez que a maturidade da manifestação a partir da condição livre, que dá, que dá surgimento à identidade dos vários processos, nós podemos tomar sabedorias específicas para nos manifestarmos. Aí, por exemplo, nós podemos tomar as 21 taras. 1, 2, 3, 5, todas. Tomar as 21 sabedorias das 21 taras como uma forma de manifestação. Vai tomar isso. Como é que vai tomar isso? Vai tomar isso por quê? Porque agora a natureza livre. Aí eu vou, para surgir no mundo, eu vou usar o quê? Orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, raiva, rancor, ódio, medo? Não. Vou usar as 21 manifestações de Tara. Só que 21 manifestações de Tara é uma forma também de nós falarmos de todos os idãs, de todas as bênçãos dos mestres que encontraram e geraram sabedorias de benefício dos seres. Isso é a essência de Tierenzing. Então a gente pode dizer, nós vamos manifestar os 1000 braços, o lótus de 1000 pétalas do Buda. É isso. Manifestar todos os meios hábeis, que não estão limitados a 21, mas são infinitos os meios hábeis. Então, o bloco 3 é assim, nós vamos pegar pelo menos um método para usar, para benefício dos seres. Né? Mas nós não somos aquilo. Aquilo é um método, é um processo que a gente vai utilizar. Aí nós vamos perceber que do Dharma, desse silêncio, na conexão direta com as aparências das dificuldades dos seres, brota os meios hábeis que vão nos permitindo manifestar inteligência para benefício dos seres. Né? Esses meios hábeis, eles estão em constante expansão. Esse é o bloco 3. Aí surge o bloco 4. Bloco 4 é assim, a gente se levanta e vai realmente fazer isso. Aí é quando o Guru Rinpoche entra na terra dos demônios canibais. Então, quando ele sai do Tibete, entra na terra dos demônios canibais. Ou é Guru Rinpoche chegando no Tibete. Ou é os vários praticantes masculinos ou femininos entrando nos vários lugares difíceis. E esse lugar difícil pode simplesmente ser que segunda-feira a gente volta. O lugar do nosso trabalho, o lugar da nossa casa quando a gente volta hoje à noite. Esse é o bloco 4, pessoal. É o lugar onde nós estamos, é o lugar onde nós praticamos a manifestação da sabedoria possível para benefício dos seres. Eu acho que isso dá para descrever também como manifestação da natureza feminina. Acho que dá. E é super bonito. Fica assim, poderoso. Então eu vou dar uns minutos, que não são muitos aqui, né? Para alguma pergunta que vocês tenham. Obrigado. Tem maçã aqui nesse marrom? Bonita. Acho que eu resolvi todos os problemas, né? Isso, de modo geral, dura 10 minutos. Lama não tem diretamente ligação com o feminino
Nino, mas no momento aí que o senhor falou sobre a raiva, queria perguntar como ajudar uma pessoa numa situação de raiva, nessa situação de que quer ter raiva, quer sair desse. Como que a gente, tendo a vontade de ajudar, como é que faz com uma pessoa que, inclusive, não medita, não tem contato com o Dharma? Não só não medita, como tem raiva dos meditantes, né? Coisa, ela não é muito fácil, assim. Mas uma coisa que a gente pode fazer é que às vezes a gente aprisiona o outro numa posição negativa. E ele está numa posição negativa, mas ele não está tão aprisionado. E a gente fica polarizado, né? A gente fica preso naquela visão, né? Então, um processo de libertar a nossa visão é praticar a metabhavana. Então, a gente olha para o outro assim, que ele seja feliz, que ele supere o sofrimento. A gente pensa, isso não vai dar, né? Que ele encontre as causas da felicidade e supere as causas do sofrimento. A gente pode pensar, não, isso não dá. Mas lá pelas tantas, a gente descobre, sim, é possível. Aí pode até surgir uma clareza dentro de nós sobre por que aquela raiva toda está ali, né? Pode ser que a gente descubra a chave daquilo, o botão onde mexer. Pode ser que... Porque, naturalmente, nenhum de nós é. Todos nós somos de modo interligado, né? Nós somos coemergentemente. Então, aquela raiva toda, ela coemerge com alguma coisa, né? Então, a gente pode olhar isso. Às vezes não tem como mexer, mas às vezes tem. Quando não tem como mexer, a gente acende uma velhinha para Maharaja. Maharaja, esse que é o senhor da impermanência, faça isso girar para isso acabar também. Porque a impermanência também muda, né? Ninguém consegue ficar raivoso o tempo todo. Vocês podem ver um cachorro latindo, ele tem uma hora que ele para de latir. Vocês podem ver uma cascavel, não pica o tempo todo. Um tigre não ataca o tempo todo. Uma onça não ataca o tempo todo. Uma jiboia. Outro dia eu vi as pessoas com um barco, pegaram uma sucuri, era uma sucuri enorme, gigantesca. Viu isso? Aí pense, como é que ele vai lá e pegar a sucuri pelo rabo? Tá todo mundo apavorado dentro do barco. Aí pegou a sucuri pelo rabo, puxava a sucuri, queria ir embora, ele puxava a sucuri. Aquela sucuri é capaz de comer o barco inteiro, assim, com os habitantes, as pessoas que estavam ali dentro também, né? Mas elas não têm raiva o tempo todo. Era um bicho enorme, assim. Mas elas não têm raiva o tempo todo. Então as pessoas também, elas estão com raiva, mas tem um momento que passa aquela raiva, né? Sim. Sim. A impermanência, ela se manifesta, né? Agora, eu não acho que o raciocínio ajude nesse caso, né? Por exemplo, se a gente usar um argumento racional, cognitivo, de modo geral, a pessoa raivosa, ela não entende isso, né? Não entende isso. Ela está num ponto que não entende. Agora, às vezes, a ação irada funciona, né? Essa pessoa... Agora você pare com isso, agora você sente aqui, agora você tome essa água, agora você respire uma vez e respire de novo, e solte o ar e respire de novo. Você acorde, você saia dessa bobagem, saia desse transe. Você pare com isso. Aí o outro, pá, 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 pare com isso. Aí não deu, né? Aí não deu. Mas se a gente conseguir, pelo menos no mínimo, ação de poder, nós não nos perturbamos. A gente escuta o grito do outro como um som longínquo. Duas pessoas. É um casal, por acaso? Não.
pode ser o estilo da relação deles, assim, né? Eles são bem parecidos, sabe? Os homens, às vezes, a gente tem que dar um desconto, sabe? Porque, às vezes, eles se agridem, assim, como um estilo de ser, né? Eles estão com raiva mesmo. Porque se ele está cuidando do papai, alguma coisa está acontecendo ali. Às vezes eu vejo isso, os homens. Assim. Outro dia eu estava visitando um, ele estava paralisado de um lado. Aí ele teve a felicidade de ver um amigo dele ir lá visitar ele. Aí precisa ver como eles se agrediram. Ele se agrediu e sorriu. E pá, batia. Aquilo era o jeito masculino de ser, assim, sabe? Aquilo é como se fosse uma alegria deles, assim. Eles têm um comportamento desses, assim. Eu acho um pouco estranho, né? Mas... Não sei se tu disser alguma coisa para eles, eles vão te olhar assim, vão achar isso completamente fora da coisa. Não está entendendo nada. Então nós vamos fazer dedicação. Tudo bem? Não tinha mais nada, né? Então que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral de crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Quem lom chosun ring lo che zalin sasun par pedro gyo chosun wadang midrau do sun gelen cho. Eu acho que eu queria dizer mais duas palavras. Assim. Primeiro, assim, eu acho perfeitamente possível as mulheres manifestarem isso, né? Manifestarem sua natureza feminina desse modo lúcido, né? Também eu acho perfeitamente possível as mulheres manifestarem a aparência de cada um dos 6 reinos como uma aparência e terem, utilizar isso como um método de se manifestar no mundo para benefício dos seres. Assim.
Só que manifestar aquela aparência, junto com isso, uma lucidez. Se ela não tiver lucidez, aquela aparência... Mas elas podem manifestar as aparências como meios hábeis para se manifestar no lugar onde elas estão. Acho que cada um pode treinar isso. Naturalmente, isso não está limitado às mulheres, né? Todos os seres podem fazer isso, né? Então, isso é um nível de liberdade que surge. Talvez a nossa primeira prioridade de prática, se a gente conseguir avançar no aspecto sutil e secreto, nossa primeira prioridade de prática é poder manifestar a própria identidade, se movendo, mas agora lúcido, né? A mesma aparência surgindo em meio ao mundo, e nós cumprirmos aquilo que a gente estava fazendo, só que agora os seres estão super expostos a nós. Eles estão em contato conosco do modo anterior, só que agora a gente tem lucidez, a gente pode ir ajudando aqui e ali e transformando. Se a gente simplesmente se mantiver lúcido, não der nenhum ensinamento, nós vamos ensinar pelas costas. A gente vai irradiar. Do mesmo modo que uma flor, ela transforma o ambiente pela sua mera presença, as pessoas lúcidas, elas vão transformar o ambiente pela mera presença. Então vocês podem, no mínimo, usar isso. Quando a transformação se dá para a presença, ela é mais profunda e mais direta do que quando ela vem através de um ensinamento. Porque a outra pessoa não sabe de onde é que aquilo está vindo. Aquilo simplesmente se manifesta. Vocês vejam, quando o Buda ele deu a transmissão, a primeira transmissão, ele mostrou uma flor. Aí uma caciapa atinge a iluminação. Na história do Buda tem isso, né? Que veio uma jovem e trouxe a flor para o Buda e o Buda mostrou. Isso é considerado como histórico, né? Ainda assim eu acho estranho. Porque a sangue do Buda era uma sangue de homens. Aí como é que entra uma mulher lá e traz uma flor? Passou pela segurança? Um ser perigoso desses. Foi lá, chegou do lado do Buda e botou uma flor. Mas tudo bem, deixamos assim. Né? Ela modifica o ambiente. É isso mesmo. As flores transformam o ambiente. Uma pessoa transforma o ambiente. Então vocês podem manifestar isso. Desculpa. Transforma o ambiente. Isso não está limitado às mulheres, né? Mas isso é alguma coisa. Por exemplo, a natureza feminina, dentro do samsara, ela está acostumada a transformar o ambiente a partir da sua mera presença. É uma presença sutil. Assim, né? Elas são acostumadas a transformar o ambiente. Assim, né? Então, agora, manifestar essa lucidez, manifestar isso é super poderoso, pessoal. Isso é maravilhoso. Muito obrigado por enquanto. A Camila quer dizer alguma coisa, Camila? Agora eu não sei as combinações como é que estão, né?